Realizar um levantamento topográfico é desenvolver as medidas de campo indispensáveis para determinar posições relativas de pontos que compõem um terreno. De acordo com instrumentos e métodos utilizados, disse que as medidas de distância são direta, indireta, eletrônica ou por satélites. Mas, diante de tais processos, os erros acontecem, e temos duas situações onde estes erros se destacam. O primeiro erro ocasionado nas medições são os erros acidentais, onde não seguem uma lei conhecida. Sendo assim, todos os levantamentos topográficos, independentemente dos equipamentos que forem utilizados, vão causar erros acidentais. E aí pode ser um erro de posicionamento errado da baliza, um erro de centralização errada do equipamento, erros que dependem da experiência do operador. Já os erros sistemáticos, eles se repetem, e aí não dependem mais de quem está utilizando os equipamentos, mas do equipamento em si. E aí, dessa forma, um outro princípio que também contribui para a existência desses erros sistemáticos é a manutenção. E sendo assim, é imprescindível observarmos o estado geral dos instrumentos, a proliferação de fungos, a limpeza de poeiras acumuladas e a revisão dos componentes ópticos, para que esses erros não venham persistir e não venham deturpar os resultados finais. Falando um pouco sobre os processos de medição de distância. Os processos que iremos abordar aqui serão numerados desde o mais simples ao mais atual, o mais moderno. No primeiro processo de medição, nós temos o processo direto. No processo direto, a medida da distância horizontal é feita por meio de um instrumento de medida aplicado diretamente sobre o terreno, utilizando-se um diastímetro. E aí por isso direto, porque é medido sobre o próprio equipamento de medição, obtendo-se assim resultados automáticos. O equipamento é utilizado entre dois pontos a serem medidos à distância. Os instrumentos que nos possibilitam esse tipo de medição temos como exemplos a trena de fibra de vidro e também a corrente de agrimensor. Mas como iremos fazer esse tipo de medição horizontal entre dois pontos se não soubermos onde estão localizados esses pontos no terreno? E aí que surgem os acessórios. Os acessórios são preponderantes para que possamos localizar onde estão esses pontos no terreno em questão. Temos como primeiro acessório o piquete, que é uma estaca feita de madeira resistente a intempéries, e a sua principal função é a materialização de um ponto topográfico no terreno. Além do piquete, um outro acessório que também se destaca são as estacas, que vai ser um pedaço de madeira com dimensões maiores do que a do piquete, e a sua finalidade é possibilitar achar a posição justamente do piquete no terreno, onde vão surgir dificuldades em que o piquete não mais vai ser favorável. Além das estacas, nós temos também as fichas, que é utilizada na marcação de lances efetuados com o diastímetro, quando a distância a ser medida é superior ao comprimento do mesmo, ou seja, vai ser utilizada quando as distâncias ultrapassarem o comprimento da trena. E também um outro acessório característico são as balizas, que são usadas no terreno justamente sobre o topo dos piquetes e para executarem lances com o diastímetro. Quanto aos cuidados, existem alguns erros que são comuns na medição direta de distâncias. E aí é necessário tomarmos um cuidado maior, uma atenção maior para que eles não venham se repetir. Alguns desses principais erros são o erro de alinhamento, o erro de catenária, o erro de horizontalidade do diastímetro e o erro de verticalidade das balizas. Então é necessário tomarmos essa atenção para que esses erros não venham persistir e não venham ocasionar resultados finais deturpados. Já o processo indireto se trata da medida da distância horizontal, que é feita em função da medida de outras grandezas, com auxílio de aparelhos, que podem ser tanto para calcular quanto para fornecer dados. Temos como exemplo os teodolitos, que são utilizados para a leitura dos ângulos horizontais, verticais e da régua graduada. E também temos os níveis, que podem ser tanto esféricos, tubulares ou até mesmo os digitais, que são os mais recentes. Bem, prosseguindo,
uma coisa que temos que ter muito cuidado é com os erros que não podem ser cometidos. Entre eles podemos citar a focalização dos fios do retículo, a hora do trabalho em campo, o posicionamento dos fios exterior e médio, e também a iluminação, preservação e conservação da mira. Então, é algo que se deve ficar atento. E também agora vamos partir para os métodos, que são os taquiométricos e trigonométricos. O taquiométrico, ele se trata da medida indireta dos ângulos verticais e horizontais. E o trigonométrico se trata da diferença de nível, que no caso é do nível do terreno. E isso se baseia a partir do seu ângulo vertical, que o une num só. E ainda no processo indireto, podemos citar como acessórios o tripé, que serve para estacionar o aparelho, e a mira graduada, que determina as distâncias horizontais e verticais entre pontos. O processo de medição eletrônica é basicamente a emissão e recepção de sinais luminosos ou de microondas, que atingem um refletor. A distância entre eles é marcada pelo comprimento das ondas. Um dos principais cuidados que devemos ter quando utilizamos esta maneira de medição é com a pontaria. E ela se subdivide em 2 tópicos principais, que é o sinal refletor, e o erro acontece quando o centro do retículo não está coincidindo com o centro do prisma. O outro cuidado também importante é a operação do instrumento, ou seja, você deve saber manusear aquele instrumento e também saber dar as coordenadas certas para que ele saia o máximo preciso possível. Um exemplo bastante importante é o nível digital, que é crucial para o nivelamento. Também temos a trena eletrônica, que é bastante precisa e rápida. E ainda temos as estações totais, que também são muito importantes na medição de ângulos e distâncias. São praticamente indispensáveis. Medida de distância por satélites. Baseia-se no posicionamento global, ou seja, na localização espacial do ponto, onde se obtém as coordenadas planas, que são elas, latitude, longitude e altitude. O equipamento utilizado é o GPS, que não consegue medir a distância ou o ângulo. Entretanto, são as coordenadas de cada ponto que irá permitir os cálculos da distância horizontal ou vertical. São exemplos: GPS autônomo, GPS diferencial, satélite GPS e constelação GPS.